nesses dias de falar, então eu não vou pregar a palavra que está na revista, tá bom? Uma outra palavra que Deus colocou no meu coração depois. E eu tenho tido um encargo realmente porque eu acredito que há uma chave espiritual muito poderosa na nossa vida, que o Senhor nos deu de presente, que a gente ouve falar dela, concorda com ela, mas às vezes não consegue usá-la. Eu vou usar uma história muito conhecida, a história da cura da mulher hemorrágica, para contar um princípio que está lá dentro, que muitas vezes não é percebido. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu mensagens tremendas, poderosas, incríveis, através dessa história da cura milagrosa dessa mulher. Mas eu quero te mostrar um outro princípio que está lá dentro hoje. Essa mulher, como você sabe, ela padecia de fluxo de sangue por 12 anos. Ou seja, o que estava acontecendo com essa mulher? Ela estava perdendo vida. A vida dela era uma vida que estava escorrendo no seu fluxo. E isso não é apenas algo físico, mas é também, obviamente, um símbolo para nós. Quantas pessoas estão sangrando, entre aspas, há muitos anos? Quantas vezes a nossa vida emocional, sentimental, financeira, matrimonial, ou em várias áreas está se perdendo, como aquela mulher. Às vezes nós não temos uma doença física em que a gente está tendo uma hemorragia, mas a vida está sendo perdida de várias maneiras. E perdemos a alegria de viver. Quantas pessoas estão apenas passando por aqui? É uma vida de segunda a segunda, para tentar sobreviver, realizar talvez alguns poucos sonhos ou pagar uma dívida, mas já perderam a alegria da vida verdadeira. E o Senhor nos dá uma chave para isso, porque todos nós lidamos com essa situação. Todo tempo o diabo quer roubar a vida. Ele quer destruir, ele quer matar, ele quer impedir os seus sonhos de fluírem. E a Bíblia conta uma história linda dessa, né, como foi. A Bíblia faz questão de dar os detalhes. Porque Jesus, eu não sei se você lê a Bíblia assim, imaginando a cena. É importante você ler imaginando a cena. E a Bíblia conta que Jesus vem vindo e tem uma multidão espremendo ele de todos os lados. Você consegue imaginar uma multidão enorme espremendo ele ali no meio do povo? E as pessoas ouviram falar sobre eles, a Bíblia. Sabe o Jesus, ele está curando, fazendo milagres. Coisas impossíveis estão acontecendo, é sobrenatural. E aí alguém começa a dizer, olha lá ele ali, ele está vindo. E as pessoas correm para lá e começam a espremer ele de todos os lados, aquela loucura, gritos, não é? Pessoas gritando, gente tentando pegar nele, pegando, tocando nele. E talvez ele aparece e some ali no meio daquela grande multidão. E a Bíblia conta que de repente aquela mulher também desesperada, porque também ouviu falar, e era a esperança da vida dela, porque ela já tinha tentado de tudo. A Bíblia fala que ela tinha gasto todo o seu dinheiro com os médicos, sem sucesso algum. Muitas vezes tem áreas da nossa vida que é assim, a gente já tentou de tudo. Pastor, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já tentei, já consultei, já fui no médico, já fui no pastor, já fiz jejum. Parece que as coisas não fluem e naquela área a vida está indo ralo abaixo. E a Bíblia fala que Jesus, de repente, no meio daquela loucura de gente, espremendo ele para. E certamente ele deve ter gritado, porque a multidão era grande. Alguém me tocou, ele fala, alguém me tocou. Alguém pegou nas minhas vestes. E aí, aquela mulher sabia que era ela. Sabia que era ela. E talvez a multidão se alvoroçou novamente. Jesus pergunta para os discípulos. E os discípulos, talvez na sua incredulidade ali, não entendendo o que estava acontecendo, ele fala, peraí, Senhor, está todo mundo aqui te espremendo, e o Senhor fala, alguém me tocou, e ele fala, sim, alguém me tocou de uma outra maneira, porque eu senti de mim sair poder,
sair milagre, sair algo sobrenatural. E a Bíblia fala que então ele olha e ele vê aquela mulher, talvez ainda estava ali agarrada na orla das suas vestes. E ele então fala com aquela mulher: filha, a sua fé te salvou. A sua fé te curou. A sua fé te fez bem. Estou falando isso porque a palavra lá é sozo. E ela é muito mais do que salvar. Ela é curar, ela é restaurar, é restabelecer, fortalecer. Jesus fala para ela: vai em paz. Né? Ela estava ali curada. E ele faz então essa declaração poderosa para essa mulher. Essa é a cena da história que está sendo contada aqui. E acontece então essa cura incrível. Marcos capítulo 5, verso 34. Coloca para mim, Marcos capítulo 5, verso 34. A Bíblia fala isso. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, te curou, te libertou, te transformou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Preste atenção nessa frase. Ele fala: a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu quero que você foque no que Jesus disse a essa mulher. O Senhor não diz, e ele, eu creio que hoje ele quer nos falar a mesma coisa. E o que eu quero frisar é na última parte, quando ele diz: vai-te em paz. Aconteceu um milagre. Todo mundo ouve histórias sobre essa cura. E o foco é a fé, é a cura. Mas hoje eu quero falar dessa palavrinha que vem logo na sequência. Que o Senhor fala: vai-te em paz. Vai-te em paz. O Senhor nos quer abrir os olhos sobre isso. Eu achava que ir em paz era só uma despedida. Né? Até logo. Depois nos vemos. Né? Alguma coisa desse tipo. Ter um bom dia. Mas na verdade, o Senhor está mostrando uma outra coisa aqui nesse texto, quando você estuda ele. No texto original da Bíblia, ele abre às vezes a nosso entendimento para ver a revelação ampliada. E olhando isso, a gente percebe que quando o Senhor Jesus fala para ela: vá em paz, que está traduzido assim no português, no grego é: vá para a paz. Isso muda a maneira de entender aqui o versículo. No português está escrito: vá em paz, mas no grego está escrito: vá para dentro da paz. Vá para esse lugar. Ele deu uma direção para aquela mulher. A palavra usada no grego é eis, E-I-S, que significa dentro. É como se no grego está escrito go eis eirene, vá para a paz. Ou seja, ele não estava simplesmente se despedindo daquela mulher. Ele estava dizendo para ela, logo na sequência da cura: vá para dentro do reino da paz. Ele está mostrando algo para ela, que é uma chave muito poderosa, de não perder mais vida. Pelo contrário, encontrar uma vida permanente, que não se perde, mas que realmente nos dá razão para viver. É uma pequena chave que está escondida aqui. Ele estava dizendo para aquela mulher: olha, eu não sei, talvez você também esteja passando por uma luta tão longa, tão prolongada em alguma área da sua vida como essa mulher. A luta dela, gente, não foi uma luta de um dia, nem de um mês. 12 anos, 12 anos. 12 anos é uma vida, é muita coisa. Às vezes tem áreas da nossa vida que a luta é longa. Às vezes você está lutando com uma enfermidade há muito tempo. Às vezes você está lutando com uma situação no seu casamento que se arrasta por muitos anos. Às vezes você está patinando na sua vida financeira. E isso está acontecendo há muito tempo. Parece que vai melhorar e volta. Parece que as coisas não rompem. É como essa situação dessa mulher que está acontecendo aqui. Talvez você é uma mulher que não tem marido, uma mãe solteira, está tentando sobreviver, cuidar do seu filho, está esgotada. Talvez
Você fez tudo o que pode para lidar com o seu filho que foi embora, uma revolta, ou um filho adolescente que você não sabe o que fazer. Eu não sei o que pode estar afligindo o seu coração, ou que pode estar realmente sendo algo prolongado. Mas olhando para esse texto, quando você alcança o Senhor pela fé, e você permite que Ele faça na sua vida um milagre, na sua situação, como essa mulher recebeu, Ele está fazendo o que com você? Não apenas te dando uma solução para o seu problema, mas Ele está te convidando para sair do seu lugar de medo, para sair do seu lugar de preocupação, de ansiedade, para sair desse lugar que te prende e dizer para você: venha para o meu reino da paz. Sai daí. Ele estava dizendo para essa mulher: eu não quero só te curar, porque isso vai voltar se você ficar aí. Eu quero fazer um milagre na sua vida, mas eu quero que você saia da posição de angústia, de luta, de pressão, e venha viver aonde eu programei para você viver, no reino da paz. Esse é um segredo, uma chave poderosa que restaura a vida, que restaura a alegria de viver. Portanto, saber disso é muito importante. Por quê? Pastor, que paz é essa? Não é uma paz comum. Não é uma paz de qualquer maneira. A Bíblia diz que essa é a paz que Ele nos deu. Olha o que diz em João, capítulo 14, verso 27. João 14, 27. Olha o que a palavra de Deus diz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como a dá o mundo. Ou seja, o mundo tem uma maneira de ter uma certa paz, ok? Jesus está falando: eu estou dando a minha. A minha não é igual ao do mundo e nem é recebida igual eles recebem lá fora. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não fique com medo, não fique estressado, não fique ansioso, não fique com depressão, com pânico, com insônia, não fique com dores por causa do seu estresse, das circunstâncias, das decisões, das pressões. Todo mundo passa por isso aqui. E Jesus está dizendo: eu tenho algo para te dar que é o remédio para tudo isso. Só que não é do jeito que é lá fora. Você sabe, quando eu já participei de muitos evangelismos, de porta em porta, de coisas assim. E às vezes a gente vai bater nas portas para oferecer alguma oração, mas tem uma que não erra. É quando você pergunta: a gente queria orar para ter paz na sua casa, você quer? Quase 100% das pessoas: isso aí eu tô aceitando, moço. Por quê, gente? Porque esse mundo jaz no maligno. Porque Jesus falou que no mundo teremos aflições. Mas tenha paz, tenha bom ânimo. Eu posso te dar um segredo. Você tem que entender que aqui nunca vai deixar de ter luta. Foi Jesus que disse isso. Nunca vai deixar de ter cobra e nos picando. Mas o Jesus quer te dar um remédio que anula o efeito do veneno na sua vida. E é um remédio chamado paz sobrenatural. É uma paz que é de outro lugar. Ela é uma chave, a gente não valoriza às vezes tanto ela, a gente quer, mas a gente não para meditar nela. E ela é um segredo, porque a paz está ligada com descanso. Lembra disso? Eu não vou aqui entrar nesse mérito, mas você se lembra muito bem, que nós já pregamos aqui várias vezes, que a primeira menção de graça na Bíblia é quando a Bíblia fala que Noé achou graça. Graça é favor imerecido, é Deus assinando embaixo e respaldando você para receber tudo que você precisa, sem merecer, sem que você tenha condições para isso. É um favor que cuida de todas as áreas da nossa vida. Qualquer área da nossa vida que está emperrada, está faltando favor. Favor. Sem te acusar, sem condenar. É só para você não ficar procurando outra coisa. É só para você não ficar se justificando porque que certas áreas da sua vida não vai para frente. Falta de favor. Favor é quando Deus põe a mão e fala: agora vai.
E nada, nem ninguém, nem poder nenhum pode resistir quando Deus assina embaixo e te respalda com seu favor imerecido. E eu já te falei que a palavra então aparece ali, graça e favor, a mesma coisa. E a Bíblia fala que foi a Noé. Não explica por quê, nem como, mas fala do personagem. E a lei da interpretação bíblica diz que quando o versículo não explica, o nome do personagem é a chave da revelação. E Noé, em hebraico, significa descanso. Ok? Descanso. Veja, então, o favor só vem quando você descansa. Por quê? Porque descansar é a grande prova da fé. E descanso, obviamente, é paz. Por isso que as coisas estão interligadas. Você vê, quando Davi quer construir uma casa para Deus, o profeta Natan manda falar para ele, que Deus diz para ele que estava realmente impressionado, porque não pediu nada para ele. Mas fala para ele, mas você não vai construir uma casa para mim, porque você é um homem de guerra. Você guerreou, você derramou muito sangue, você não pode edificar uma casa para mim. Ele falou, mas eu vou te dar um filho, e ele será um homem sereno. Sereno, um homem em paz, sem ansiedade, sem estresse. Não vai ter luta, eu vou deixar em volta dele todos os inimigos vencidos, ele não vai precisar fazer guerra, ele será um homem sereno, e o nome dele será Shalom. Shalom. Paz. Paz. Esse homem vai construir para mim. Por quê que Deus estava dizendo isso? Porque pessoas em guerra não constroem nada. Não edifica nada. Quando um país está em guerra, todas as obras estão paradas. Quando tem uma guerra, nada se produz. Quando tem uma guerra, nada pode ser edificado. Quem está me entendendo? Quando você está em guerra com o seu marido, o seu casamento parou. Quando você está em guerra com o seu filho, enquanto essa guerra não se resolve, você não pode fazer nada por ele. Quando você está em luta interna, com pensamentos de derrota, de necessidade, de ameaças, de governos, de planos, de crises, de pandemia, e o seu coração está em guerra, tumultuado, você não está em paz e por isso você não pode edificar nada. Essa é a grande chave. Não é por menos que Jesus, quando ele atravessa a porta dos discípulos, logo que ele ressuscita, e aqui está uma das primeira vez que ele aparece para os discípulos, eles estão com medo, eles estão trancados, eles não podem fazer a obra dessa maneira. Jesus entra e não dá uma dura neles, fala, gente, por favor, tenha coragem, sai daí. Ele não fala nada disso. Jesus entra, mostra a mão, o lado, e ele fala a primeira palavra, paz. Eu venci, está pago. Tenha paz. Se vocês não entenderem isso, vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não podem fazer a obra que eu te chamei para fazer. Portanto, querido, como diz, eu me ajoelho hoje e te peço, presta atenção no que eu vou te falar. Porque o segredo para dar certo a sua vida em todas as áreas é entrar nesse lugar. Você hoje está aqui, Deus está te chamando para entrar para o reino da paz. Porque aqui tem favor, nesse lugar tem favor. Você para de procurar em outro lugar. Deus quer que você seja uma mulher de paz, um homem de paz, uma pessoa serena. Mas não é a paz do mundo. E nem é recebida como o mundo recebe. E eu estou aqui para te contar isso hoje. Para te dar uma chave sobre isso hoje. Não é um lugar. Não é um lugar. Não é um mês, não é sexta-feira, não é fim de semana, não é feriado, não é férias, não é estar na frente do mar tomando água de coco. Isso é muito legal, mas não é essa paz que realmente funciona. E tem férias que a gente vai, uma benção, né? Quando a gente volta, perde ela rapidinho, que tem que pagar ela. Já fica estressado, perde as férias todinha. E é melhor juntar, pagar antes. Agora, pasme, você sabe quando foi que Jesus falou essa palavra em João 14, 27?
Em que circunstância? Ele falou essa palavra para os discípulos na ceia. Na última ceia. Por isso que hoje é dia de falar disso. Hoje é dia de ceia. E quando você tomar o cálice no final dessa palavra, você vai ser tomado de uma paz sobrenatural. E você vai sair daqui sem nenhum estresse, nenhuma ansiedade, nenhum medo de coisa alguma. Porque uma paz poderosa, sobrenatural, segura, vai tomar o seu coração. Pode crer nisso, acredite nisso. Ele sabia, nesse momento da última ceia, que a morte dele era iminente. Jesus estava para ir para a cruz. É como, você sabe, algumas pessoas têm, eu diria talvez, essa oportunidade de saber que vai morrer e reúne a família. Muitos casos assim, eu já ouvi falar, né? Pessoas que estão ali nos últimos dias, ele reúne a família e ele pode então despedir e talvez dar alguma direção. Jesus estava para morrer. Quando alguém está nesse momento, ele vai deixar algo se ele tem. Jesus está sabendo que ele vai partir e ele quer dar uma herança aos seus discípulos. Porque herança é algo que você só pode receber após a morte de quem está deixando a herança. Sim ou não? E de tudo que Jesus tinha de mais precioso, ele decidiu deixar a paz. É como se ele te dissesse, eu estou para partir, vou morrer na cruz daqui a pouco. E vou deixar uma herança para vocês. De todo o meu tesouro, eu deixo a minha paz. Porque um homem sem paz, uma mulher sem paz, não tem vida. Pode ter dinheiro, mas está em guerra dentro de casa. Pode ter dinheiro, mas está com depressão. Pode ter dinheiro, mas não tem alegria. Resolve? Não. Tem pessoas que têm fama, mas estão perturbadas por demônios, por ansiedades, por temores. Se matam muitas vezes. Se fama e dinheiro realmente trouxesse uma paz permanente, as pessoas ricas e famosas também não se matavam. É falso, uma falsa ilusão. Eu não sou a favor da miséria, só estou te dizendo que o dinheiro por si mesmo não paga isso. Compra muitas coisas, mas muitos milionários morreram de Covid. Tomados de medo e ansiedade. Não adiantou. Tem coisas que não resolve. Mas quem está em paz, ele entrou num lugar muito poderoso. Por isso que Jesus resolveu deixar de herança essa paz. Para que hoje nós também possamos receber. Ele entregou sua vida lá na cruz. Para que hoje eu e você tenhamos paz. Por isso que ele mostrou a mão e o lado. Então, seja lá o que for que você está passando, meu amado, na sua vida, eu oro hoje para que você ande na paz dele e não permita que a herança do sangue que foi derramado em seu favor para trazer paz ao seu coração seja desperdiçada. Ele nos deu essa paz. E aí, a Bíblia fala, então, que ele não dá a paz como o mundo dá. Por quê, pastor? Vamos entender isso aqui. Porque o mundo tem uma outra versão de paz. Que muitos crentes estão tentando ter paz através dela. Tendo ele uma paz que é muito superior para ser recebida. Existe uma versão lá fora de paz que tenta ser alcançada através de várias maneiras. Mas é uma paz perene. Desculpa, ela é uma paz que ela passa, não é porque ela não é segura, constante, porque ela não é uma paz que tem como base o sangue que foi derramado. Algumas pessoas, e aqui não vai nenhuma crítica, por favor me entenda, eu acho que tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu valor, e eu compreendo que o que é do diabo é a doença e não o remédio, tá bom? Eu não sou contra tomar remédio. Eu não sou contra você tentar melhorar e acalmar o seu coração. Eu compreendo a importância das profissões, ok? Mas nenhuma delas pode te ajudar na raiz do seu problema. São todas paliativas. Então nós sabemos que muitas pessoas, a paz lá fora é alcançada através de remédios. A pessoa precisa tomar tranquilizante, remédios para acalmar a ansiedade.
Algumas pessoas passam um tempo num spa, por exemplo, para tentar se acalmar. Outras vão para várias opções de terapia, tem aromaterapia, outros praticam yoga, enfim. Existe hoje até mesmo em hospitais psiquiátricos pessoas que têm um tratamento com choque para acalmar a mente, que está em turbulência, com pensamentos horrorosos. Tudo isso tem o seu lugar e pode ajudar momentaneamente. Mas o que acontece quando o efeito do remédio passa? Quando o efeito do tratamento passa, volta tudo. É uma coisa horrorosa, terrível, e de altos e baixos. Não é isso que Deus tem para você. Ele quer te dar uma paz permanente, sobrenatural. Ele quer tocar na raiz do que está te causando isso e resolver definitivamente. Então, eu não condeno nada disso, mas essa é a maneira que o mundo tenta alcançar a paz. Alguns vão se embriagar para tentar diminuir o estresse, ou outras maneiras. Meu irmão, a nossa paz, a paz que Jesus tem para você, não depende de uma música calma, de uma meditação de respiração. Não depende de uma técnica de relaxamento. A paz que Ele dá não depende nem mesmo de estar com as contas todas pagas. Ela é maior do que qualquer tratamento. Ela é maior do que qualquer opção lá fora. E que eu volto a dizer, não se condene porque você está usando. Só estou te dizendo que Deus quer te levar para um lugar melhor, superior. O que Ele faz, a paz que Ele dá, não é fruto de nada exterior. Não é como o mundo dá. Ela não está sujeita a nenhuma técnica humana. Ele nos deu, e quando Ele nos dá, ela não é afetada por nada exterior. A sua paz, ela é robusta. É robusta, é uma paz estável. É uma paz que supera a compreensão humana. A mente não consegue entender por que eu estou passando essa luta tão grande, e mesmo assim, eu estou em paz. Não fecha a conta. Porque o mundo, se você está mal, você tem que estar sem paz. Se você está em dívida, você tem que estar sem paz. Se você está com uma luta, você não pode ter paz. Mas essa paz, ela é sobrenatural. E ela foge da compreensão humana, natural. É uma paz que guarda o coração, protege a mente. Olha o que diz Filipenses, capítulo 4, verso 7. Filipenses 4, 7. Para quem estiver anotando. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede a compreensão humana. Essa paz, ela vai guardar o seu coração. Ela vai guardar a sua mente. Ela vai paralisar os pensamentos de morte, de desespero, de angústia. Ela vai acalmar definitivamente o seu coração palpitante, ansioso. Essa é a paz que o Senhor está dizendo. Então, se você... Pastor, mas como que é isso? Muito bem. Nós muitas vezes não conseguimos alcançar isso sozinhos. Queremos isso. Quem não quer isso, meu Deus do céu? Esse é um estado maravilhoso, poderoso. Eu me lembro de um concurso, né? Nós já até comentamos isso aqui, um concurso de artistas que foram chamados para ilustrar a paz. E cada um tinha que pintar um quadro e eles iam ser analisados então, e o melhor ia ganhar o concurso. E todos eles fizeram quadros muito bonitos. Um fez um rio manso, correndo ali, tranquilo. O outro fez uma estrada linda, cheia de árvores. O outro pintou um jardim. O outro pintou os pássaros voando, cantando ali. Cada imagem mais bonita que a outra, tentando transmitir paz. Mas a que ganhou não foi nenhuma dessas. A que ganhou foi um quadro de uma tempestade, com raios e trovões, e ventos terríveis. Só que no meio de tudo isso, lá no canto do quadro, era uma montanha, um penhasco. E dentro dele, uma pequena cava com uma águia. E o seu filhote dormindo debaixo das asas.
no meio da tempestade. Paz não é ausência de problema. Paz é estar descansado debaixo da asa daquele que controla os problemas. É a paz que Deus quer te dar. Ela não virá quando o problema acabar. Ela virá apesar dos problemas. Eu preparo para você uma mesa na presença do problema. Ele não tira o inimigo, ele põe uma mesa na presença dele. Você come na presença. Então, se você está sobrecarregado, deixa eu ler o texto para você. Dá uma olhada no contexto em que Jesus disse que ele nos deu a paz. João 14, 25. Volta lá para João 14, 25. Vamos ler 25 até o 27. Eu vou ler aqui, talvez seja um pouquinho diferente aí, mas você pode acompanhar. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o ajudador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas. E os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu lhes deixo um presente. Essa versão que eu estou lendo. Eu lhes deixo um presente. A minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode te dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Ou seja, se você está se sentindo sobrecarregado pelas muitas exigências dessa vida, que são impostas a você, a Bíblia fala que o Senhor nos deixou um ajudador. Ajudador, o Espírito Santo. A Bíblia chama ele dessa maneira, ele é Deus. A palavra ajudador aqui no grego é parakletos, que significa que é alguém chamado para andar do seu lado. Parakletos é um ajudador que foi chamado para andar do seu lado todo o tempo para te ajudar. Para te ajudar. Só que você esquece disso. Você põe, com todo respeito, a saia na cabeça. Porque não consegue lidar com o menino, adolescente. Você já tentou de tudo. Arranca os cabelos. Você perde as noites de sono para pagar a conta. Você não consegue ter estratégia para aumentar as vendas. Você não sabe o que fazer para o seu casamento ter harmonia. Como que eu levo a minha célula a multiplicar? Como que eu pago essas contas? Como que eu saio das dívidas? Como eu mudo a minha vida, pastor? Não quero ser assim. Eu fico pensando no Espírito Santo ouvindo nosso desespero. Você vai para lá, você vai para cá. E ele anda rápido também. Ele fala, estou aqui, ao seu lado para te ajudar. Um presente que você recebeu para te levar para o reino da paz. Só que você e eu esquecemos. Esquecemos que ele está aí agora do seu lado. Está dentro de você. Mas quando a Bíblia coloca ao lado, é só no sentido de te mostrar que ele está junto todo o tempo. E a Bíblia diz que é um ajudante que vai te ensinar tudo. Isso significa que em vez de você ficar estressado, ansioso, você pode pedir ao Espírito Santo que te ensine em toda situação que você estiver vivendo. Você sabe o que significa todas as coisas que está aqui no texto? Significa tudo mesmo. Ou seja, é que tem gente que lê esse versículo e ele acha que o Espírito Santo vai ensinar para ele só coisas espirituais. Mas não, é tudo. Ele ensina a criar filho. Ele ensina a lidar com crise de casamento. Ele ensina a pagar dívida. Ele ensina a prosperar. Por isso é que a gente fala que aqui no Ser a gente vai pregar uma coisa que lá fora você nunca vai ouvir. Porque você não acredita que o Espírito Santo, o dono do ouro e da prata, pode ensinar alguém a ganhar dinheiro. Mas quem vier vai ouvir. E vai receber a instrução dele, que o mundo não dá. Porque você vai prosperar para a generosidade. Quem vai te ensinar isso é o Senhor. É o Espírito de Deus. Ele quer ensinar tudo. Ele ensina como sair da depressão.
Ele ensina como sair da ansiedade. Ele ensina como alinhar situações. Quantas vezes eu, aconselhando pessoas, elas me contam o problema, eu como pastor, fiz seminário, fiz a matéria do aconselhamento, um livro desse tamanho para ler. Tem ele lá em casa. Você fala, não sei o que dizer. Porque tem gente que o problema dele é igual aquela linha de anzol enroscada, cabelô, aquela carretilha. O pescador não entende. Você fala, eu não sei onde está a ponta desse negócio aqui. Mas eu lembro, mas tem um ajudante aqui do meu lado. Ele está comigo. E eu estou ouvindo a pessoa falar comigo e eu estou falando com ele. Me ajuda, Espírito Santo, porque eu não tenho a mínima condição de falar nada. Me dá a luz. E o Senhor fala. É isso, é aquilo. Às vezes não é nada do que a pessoa está falando, sabia? Aquilo é só uma capa. E o negócio está por trás. Mas o Espírito Santo sabe tudo. Eu já falei, eu já testemunhei isso para vocês. Quando eu trabalhava fora, o meu milagre não foi só ter arrumado um emprego tremendo depois de 3 anos, não. Lá dentro eu tive muitos milagres. E teve uma época que estava tendo uma crise terrível. Ninguém vendia nada. Quem vendia, os campeões lá vendiam 5 máquinas. Em épocas boas. Só que naquela época eu não estava vendendo nada. Ninguém. E cada um tinha um território. E aí os chefes fizeram uma reunião e falaram assim, a partir de segunda-feira, território aberto. Mas que adianta abrir território se nenhum está vendendo? E aí, o que eu fiz? Perguntei para o Paracletos. A porta abriu. Senhor, eles estão tudo na rua. É para eu ir também? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim, lá no meu trabalho? Senta no computador. Abra o sistema. Ele me guiou. O meu chefe queria, vai trabalhar, quem ganha dinheiro em casa é lavadeira. Eu falei, eu estou trabalhando, pode esperar um dia. E estava todo mundo na rua. E o Senhor falou para mim, abre o sistema. Tem uma promoção que a empresa fez, porque ela também precisa vender. E eu vou te mostrar uma coisa. E Deus me mostrou uma coisa que ninguém tinha visto, estava escondido lá dentro do sistema. Uma promoção tão tremenda, que era mais ou menos o seguinte, o que você gastava de dinheiro de manutenção, peça, material de consumo, tarará, a parcela de uma nova, com tudo incluso, era mais barato. E eu listei, irmãos, Deus me deu 16 clientes. Porque lá tinha o histórico de todo mundo. E eu chegava para ele e só dizia, senhor André, o senhor gasta tanto de papel, de tona, de cilindro, não sei o quê, de manutenção. Não, traz lá. Eu já sabia a vida dele, porque está tudo no sistema. Está aqui, ó, o senhor está gastando R$800. Rapaz, é mesmo, hein? O senhor é um bom cliente, eu vou colocar uma máquina aqui para o senhor, novinha, com tudo incluso, para o senhor pagar só 600, vai economizar 200, o senhor assina aqui. Essa é venda do Espírito. em 3 dias, eu vendi 16 máquinas. Aí o que aconteceu? O chefe ficou enlouquecido, colocou todo mundo para ir para o computador, e eu estava sozinho na rua vendendo. Quem me ensinou isso? Qual curso? O Paracletos. E você não quer vir no ser. É que você acha que o Espírito Santo me ensina essas coisas. Eu chamo o Espírito Santo para participar de tudo na minha vida. Você fica rindo, mas eu não estou brincando, não. Eu vou tirar férias, eu oro. Eu vou pescar, eu falo, Senhor, o senhor sabe onde estava o peixe, porque o senhor conhece até peixe que tem moeda entalada na garganta dele, e anzol também. Então, onde que está o cardume? E você fica aí 3 dias pescando e não pega nada. Ah, mas essas coisas, tudo, te ensinará todas as coisas. O lugar melhor para você tirar férias, a escola dos meninos. Esse menino não aprende, né? Porque tem uns meninos que é muito bom em português. O que a derruba ele é a matemática. Só para quebrar o gelo. Pois o Espírito Santo vai te ensinar até como ensinar seu filho a aprender. Por que você não acredita nisso? É um presente. Foi o Espírito Santo que te deu. Deus nos deu o Espírito Santo para nos ensinar tudo. Lidar com toda a situação. Mas você precisa apenas crer que Ele está na sua vida. Pastor, mas eu não estou conseguindo.
amém, eu concordo, mas eu não sei ouvir o Espírito Santo. Muito bem. Isaías 55 nos conta como que a gente pode participar de tudo que Jesus fez na cruz. Como está profetizado lá no capítulo 53 de Isaías. Mas olha o que diz Isaías 55, verso 2 e 3. Ele diz, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ele está dizendo, escuta atentamente, inclina os ouvidos, ouça. É que você está achando que precisa ser um cientista da NASA sobrenatural, um curso de 1 ano, todos os dias, e defender um doutorado, para daí aprender a ouvir o Espírito. Não. Ele te foi dado como um dom. É um presente que Deus te deu. Se você nasceu de novo, não é difícil ouvir o Espírito. É mentira que tem que fazer um curso. Não tem. A minha neta tem poucos meses. Ela não sabe falar, mas ela interage. Ela sabe que a mãe está falando com ela. Se você é filho, você vai ouvir a voz do seu pai. Não é difícil. Você só precisa acreditar que essa é uma bênção que Deus te deu. Interessante que o verso 12, coloca o verso 12 de Isaías 55. Sabe o que vai acontecer quando você começar a ouvir o Espírito e ele começar a te guiar? Inclusive, para você ter paz, saireis com alegria para trabalhar amanhã, segunda-feira. E em paz. Como, gente? Diga, em paz. Sereis? Tira a paz para você ver. Sem paz, ninguém será guiado. Você quer ser guiado pelo Espírito que sabe tudo? Você tem que ter paz. Sem paz, eu sempre falo para as pessoas, irmão, acalma o seu coração, vai para casa, põe uma música, ora. Hora que acalmar as águas tumultuadas, você vai ouvir. Olha aqui, ó. Não é o problema, não é que Deus não está falando com você. É que você não sabe sintonizar a frequência que Ele fala. Ele está falando. Eu estou aqui para te ajudar a sintonizar a frequência. Nessa frequência, você vai ouvir. Por que às vezes, acontece muito comigo e o pastor Aloysio, Deus fala uma coisa com ele e eu escuto também. Por quê? Porque Deus está falando. Para quem estiver sintonizado. Vai ouvir. Naquela frequência, se você colocar no 91.9, melhor frequência de Goiânia, trilha sonora do céu, você vai ouvir, todo mundo que está na frequência vai ouvir o que está passando lá, sim ou não? Mas quem não está na frequência vai ouvir? Não. Aí alguém fala, você ouviu? O que vai acontecer aí? Não, mas que rádio você está ouvindo, criatura? A outra, por isso. Você não sabe. é o que o Senhor está nos mostrando aqui, ó. Você vai sair com alegria e em paz, e dessa maneira sereis guiados, e os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo vão bater palma para você. Puxa vida. Meu Deus do céu. A sua sensação ao sair na rua vai ser que a natureza está te aplaudindo, porque um homem em paz, uma mulher em paz e feliz, porque ouviu o Senhor, está andando em Goiânia, sendo guiado por Ele. À medida que você ouve a palavra, que você ouve o Senhor, essa alegria, essa paz vão te guiar. Você vai ser levado para onde, pastor? Você vai ser levado para fora dos problemas. Você vai ser levado para fora das preocupações, para fora da doença, para fora da necessidade. Ele vai guiar você. Muitas vezes, o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, e traz a lembrança. Como que ele faz isso? Como que ele ensina, pastor? Como que ele guia? Ele guia pela paz. Presta atenção. Deus já te deu a paz. Qual que é o problema? Alguns irmãos têm que tomar uma decisão. Vamos vender a casa ou não vamos? Pastor, eu vendo ou não vendo? Não faça essa pergunta para mim. Eu nunca vou me meter nisso. Eu não sou doido. Eu não sou o Espírito Santo. Ele que sabe.
Eu falo, você não tem que estar atribulado e ao tomar uma decisão perceber se ficou em paz. Não, você tem que estar em paz. Você tem uma paz permanente, é isso que Deus quer. Você está andando, você tem uma paz, ela está aqui. Vamos vender o carro. Pum, a paz sumiu, volta. Vamos continuar. Vamos vender a casa, a paz sumiu, volta. Vou casar com o fulaninho, perdeu a paz, volta. Mas eu vou casar com ele, a paz permaneceu? Continua. Está me entendendo? Existe uma paz que guia você. Essa é a sintonia. Deus te guia. E não é difícil seguir a Deus. Você não precisa desse curso. Você tem só que sintonizar. Por isso que você fala, pastor, por que parece que o Espírito Santo não está ensinando alguns irmãos? Ou a mim nessa área? Ele está ensinando. Você só precisa colocar nessa sintonia. Você não pode, como eu disse, ouvir a Deus se você não sintonizar a frequência que Ele fala. E João 14, 27, Ele fala isso, eu deixo a paz com você, a minha paz te dou, não do jeito que o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse verso, o verso 26 e o 27, eles estão juntos. No mesmo contexto, ou seja, o Espírito Santo está te dizendo, eu te dou a paz, eu falo com você na medida que você está nessa paz. Quem está em paz me ouve. Ele ensina tudo. Olha o que diz Colossenses, capítulo 3, verso 15. Coloca para mim, Colossenses 3, 15. Seja a paz o árbitro do vosso coração. O qual também fosse chamados em um só corpo desde e sede agradecidos. Você sabe, quando você vai assistir uma partida de tênis lá, aí a bola bateu lá e tá uma discussão. Foi dentro, foi fora, chama o árbitro. Ele tem lá suas ferramentas, suas técnicas para avaliar. E se ele falar, é fora, é fora. Se ele falar, é dentro, está decidido. O Espírito Santo é o árbitro. Se ele falar para você, vai, pode ir. Mesmo que tá todo mundo dizendo, não, foi fora. O Espírito Santo está falando, está dentro, pode ir. Eu sou o árbitro. Eles estão vendo lá da arquibancada, mas eles não têm a visão que eu tenho. Eu não preciso consultar a VAR. Eu sou. Eu vejo. Meus olhos são chamas de fogo. Eu sei quando está dentro, quando não está fora para você. Ele vai te falar. Vai ou não vai? E quando ele falar, ele fala com a paz. Se a paz foi embora, é não. Se a paz permaneceu, é sim. É muito simples. E se você obedecer, você vai começar a perceber. A palavra grega aqui para árbitro é governo. Significa decidir. Ele tem a palavra final. Mas infelizmente, olha para cá, dá 5 minutinhos. Infelizmente, muitas vezes, irmãos, em vez de permitir que a paz de Deus governe o nosso coração, muitas vezes estamos deixando que o problema governe o nosso coração. Que a ansiedade governe o nosso coração. Que a raiva governe o nosso coração. Muitos irmãos brigam aí entre eles e falam, briguei com fulano, vou embora. Mas você está indo embora porque o Espírito Santo está te levando? Ou porque a raiva está te levando? Com base no que você toma a decisão? Eu fico vendo alguns irmãos, os irmãos são livres para vir e ir embora. Vou sair da igreja, estou chateado. Mas quem está mandando você sair é a chateação que está te levando ou é o Espírito que está te guiando? Porque se é a chateação, não vai prestar não. Não deixe nada governar o seu coração a não ser o Espírito Santo. Não deixe que a cabeça quente governe o seu coração. Não deixe que as suas tentações governem o seu coração. As cobiças governem o seu coração. O medo, a raiva e o ódio faça você tomar decisões. Não tome decisões pelo problema. Não tome decisões pela mágoa. Não tome decisões pelas decepções e frustrações. Ouça a voz do Espírito. Tem um monte de crente lá nos Estados Unidos sofrendo porque foi com os coiotes. Passou por fora. E agora está sofrendo acusado. Aí eles falam, eu vou voltar.
Mas você não perguntou para vir? E não vai perguntar para voltar? Mas se eu já vim, tá errado, eu tenho que voltar. Pois é, não necessariamente. Olha que bagunça. Se você já errou, talvez você está aí, meu Deus, é mesmo, eu errei porque eu não orei. Então eu vou voltar para trás. Calma. Agora é a hora. É para voltar para trás? E se é para voltar, que jeito que é, Senhor? Talvez não é para voltar mais. Ele vai pegar essa bagunça aí, vamos arrumar e vamos daqui para frente. Não coloque condições. Eu sinto do meu coração dizer isso para algumas pessoas aqui. Deus está te falando, para de tomar a decisão. Tem gente aqui batendo cabeça, porque toda vez apela, fica nervoso e toma decisão. E aí não dá certo. Não faça isso. Decida hoje. Eu tenho um árbitro na minha vida, e é o Espírito Santo. Eu vou ser guiado por essa paz do meu coração. Isso vai mudar tudo na sua vida. É a sua porção. Eu quero só voltar e encerrar. Volta lá para a mulher. Marcos 5:34. É a última coisa. Olha o que Jesus falou para essa mulher. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus estava dizendo para essa mulher, entra na paz e seja curada. Agora, lembra que quando ele disse, vai-te em paz, ele já tinha curado ela. É a segunda vez. Se você estudar aqui o texto, e eu não tenho tempo para entrar nos detalhes para você, dos tempos verbais no original, quando ele diz, a tua fé te curou, já tinha acontecido. Só que ele volta e repete, agora vai para dentro da paz. E seja livre do teu mal. Talvez, eu acho que a doença dessa mulher era fruto de ansiedade. Porque a ansiedade, o estresse, o médico não vai te falar que você está doente por falta de paz. Ele vai te falar que sua doença sua é problema de estresse. Você está estressado, ansioso, e todo tipo de doença psicossomática, depressão, vira úlcera e vira outra coisa, está afligindo você. E se eu só te curar, ela vai voltar, a doença vai voltar. Porque a ansiedade continua lá, tá entendendo? Jesus falou, eu te curei de uma doença, provavelmente advinda da sua ansiedade. Agora, para que você permaneça curada e viva em paz, e uma vida de verdade, e isso não volte, vai para dentro do reino da paz. Fica lá, porque lá você não só vai ter cura sobrenatural, você vai viver vida sobrenatural. E a doença não vai te alcançar mais, em nome de Jesus. Fique de pé onde você está. Vamos tomar a ceia. O Senhor quer te levar para esse lugar. Você não vai viver angustiado e nem estressado, doente. Você não vai viver uma vida agitada. Se alguém não pegou o pão ou o vinho na entrada, erga sua mão que o servo pode entregar para você. Talvez você passou ali reto. Lá atrás tem algumas pessoas. Rapidinho ali, um servo ali atrás. Um outro irmão ali. Aleluia. Queridos, pegue o seu pão. Fica com a mão erguida aí. Tem irmão aqui, outro ali. Ali no canto. Bem rapidinho o servo. Lá atrás também. Cadê o servo, hein? Tô vendo irmãos aqui. Tem um aqui no meio. Ali, ó. Aqui no meio. Última fileira. Tem uma irmã ali, em cima. Rapidinho. Aqui na frente tem pastores, me ajuda aí, pastores, me ajuda aí. Só eu que estou vendo a mão erguida. Não tira minha paz, não. Lá em cima também nós precisamos, tem gente com a mão erguida. Rapidinho, mais rápido, tem que ser correndo. Olha para cá, pega o seu pão. Jesus falou essa palavra na ceia. A paz que Ele dá é através da sua morte e da sua ressurreição. E o envio do Espírito Santo. Tudo isso só aconteceu porque Ele morreu. Quando Ele morreu,
Ele venceu a morte. Com todas as suas faces. Ele venceu a doença. É morte. Ele venceu a miséria. Isso é morte. Ele venceu as dívidas. Ele venceu a depressão, a briga, o ódio. Ele venceu tudo. Você sabe, quando o homem pecou, a maldição foi o suor. Não foi? Vai comer do suor. Você vai viver uma vida cheia de ansiedade. Você sabe aonde foi que Jesus suou sangue pela primeira vez? No Getsêmani, na sua cabeça. Ele estava derramando sangue, redimindo a sua vida do estresse, da pressão e da ansiedade, que é fruto dos pensamentos que te afligem. O sangue te redimiu. Não é uma paz baseada em coisas exteriores, mas um sangue foi derramado. Ele foi partido. Ele levou tudo aquilo que te destrói sobre ele para que você tivesse paz. Eu quero que hoje, ao comer do pão e a beber do cálice, você creia que uma paz sobrenatural, vinda da morte na cruz, é um presente para você. E você vai recebê-la. E ela vai ser uma paz que vai guardar sua mente e o seu coração. Que você não vai poder nem entender por que você está em paz, apesar do problema. E o Espírito Santo, através da sua paz, vai te guiar para fora do problema. E vai te levar para o lugar da prosperidade, da saúde e da vida. Pega o seu pão, diga: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz, no meu lugar. Sobre ele estava a maldição da lei, morte, miséria, doença, estresse, preocupação, ansiedade, medos, brigas, tudo estava sobre ele. Era meu, mas ele tomou sobre si para que eu tivesse paz. Ao comer deste pão, eu declaro que eu creio na obra da cruz, que me redime e me traz a paz sobrenatural, em nome de Jesus. Pegue o seu cálice agora. Diga: este cálice é o sangue que foi derramado lá na cruz para me redimir de todos os meus pecados, culpa, acusação, condenação, escravidão, ansiedade. Ele suou sangue para que eu tivesse descanso. Eu tomo esse cálice hoje, e pelo seu sangue eu tenho paz sobrenatural na minha mente e no meu coração. E porque ele morreu e ressuscitou, o Espírito Santo está ao meu lado para me guiar. E eu decido sintonizar a paz, para ouvir a voz do Espírito e ser guiado por ele, em nome de Jesus. Amém. Coma do pão, querido. Beba do cálice. Fala para o seu irmão: fique em paz, querido. Vá para dentro da paz. Fala para ele: vá para dentro da paz.